Paz e graça, meus irmãos em Cristo. Este que vos fala é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Neste exato momento, eu quero deixar uma reflexão para você no livro de 1 João 3, 16 e até o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vê seu irmão padecer necessidade e fecha-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas de fato e de verdade. Meus queridos e amados irmãos, vocês que estão me ouvindo neste exato momento, esta é uma reflexão que nos leva a pensar muito. Porque João, ele faz esta reflexão, ele faz estas considerações para alertar os cristãos da Ásia para não serem enganados pelos falsos mestres que desconsideravam a ordem de ajudar o próximo em suas necessidades. Meus irmãos, neste exato momento, eu vou estar falando um pouco sobre o amar é agir. Amar é agir. Não é só orar. Tem gente que diz assim: eu vou orar. Se você não tem condições, tudo bem, de jeito nenhum, você ora. Mas o amar é agir. A maioria dos cristãos da época era de classes. Era de classes sociais muito baixas, meus irmãos. Eram viúvas, eram soldados, eram escravos, eram agricultores, eram pastores de ovelhas, eram criadores de porcos, pescadores, dentre outros. Então eram pessoas que não eram ricas. Mas por outro lado, nas igrejas existiam as pessoas mais ricas. Era da nobreza, oficial do governo, mulheres de alta posição e comerciantes. Pobres e mais abastados estavam lado a lado na igreja. Em épocas, meus irmãos, de estiagem, a crise se tornava mais crítica e os crentes em melhores condições não poderiam fechar o coração. Isto não é e não poderia sufocar a compaixão pelo amor ao próximo. Sabe o que é que eu posso perceber aqui que João? Para João, a compaixão foi uma das formas de demonstração de amor. Portanto, deve se manifestar através de atitude e não somente de palavras, ele diz no versículo 18. Então, meus queridos amados irmãos em Cristo, o princípio aqui é bem claro. O amor não deve ser apenas professado, deve ser demonstrado. Deus provou seu amor enviando Cristo. Ele não apenas disse que amava, antes ele agiu, meu irmão. Essa lógica deve ser aplicada em cada um de nós. Podemos e devemos falar de amor, entretanto, nessas ações deve acompanhar nossas palavras. Lembremos que João sempre falou sobre isso. Não está proibido que usemos palavra para encorajar, para confortar os irmãos, mas adverte que elas devem ser
acompanhadas de ações concretas e de compaixão. Quer ver um dos grandes pregadores, Augusto Nicodemos, ele fala sobre isso. Ele diz esta palavra que não está proibido que usemos palavras para encorajar e confortar os irmãos, mas nós devemos acompanhar de ações concretas. Ele fala sobre isso. Então o comentarista, por exemplo, o comentarista John Gill, ele faz uma pertinente consideração. Assim ele escreve: é legítimo e bom expressarmos nosso amor uns aos outros, e a palavra e linguagem cortês, falando de maneira afetuosa e especialmente aos que estão aflitos, mas não devemos ficar somente nisso, pois de nada adianta dizer aos necessitados: ide, fartai-vos, e não fazer nada por elas. É verdade, meus irmãos. Já pensou você diz: ide, fartais, ide e comei pão, e você não fazer nada? Falar só por palavra? Amar traz benefícios, meus irmãos. É nisto que conhecemos, ele fala no versículo 19 e 21. É nisto que conhecemos que somos de verdade, bem como perante ele tranquilizemos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhecer todas as coisas. Amados, se o coração não me acusa, temos confiança diante de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, nesse versículo João fala de 2 benefícios que são resultado da prática do amor. O primeiro deles é a certeza da salvação. Esse princípio é transmitido pela declaração, e nisto conhecemos que somos da verdade. Se da verdade, quer dizer que está em Cristo. Logo, quem consegue amar de fato, conclui que foi transformado pelo poder do Evangelho. Quem consegue expressar misericórdia, algo que não era possível antes, tem certeza de que está nas mãos de Cristo. E quem está em Cristo é nova criatura e foi salvo por Ele. Meu amigo, o segundo benefício é a tranquilidade diante de Deus. João complementa: tranquilizemos o nosso coração. Isso se relaciona com nossa consciência. Quando amamos de fato, não temos motivo para temer o juízo de Deus. Por outro lado, prossegue João no versículo 20. Se a nossa consciência nos acusa que não temos que praticar o amor, Deus é maior que a nossa consciência e é capaz de ver ainda mais podridão do que nós mesmos. Meus irmãos, a consciência é uma ilustração do tribunal de Deus. Quando somos condenados no tribunal da nossa consciência, isso mostra claramente que seremos condenados no tribunal de Deus. A palavra de João, meus irmãos, mostra a relação entre fé e obediência. Ninguém pode presumir que está salvo se não existe amor em sua vida. Isso é de fato. Esse versículo nos ensina que amar de fato e de verdade é o remédio para males tais como angústia, amargura, falta de coragem para se chegar diante de Deus. Portanto, meus irmãos, cabe as perguntas: amamos de fato e de verdade? Nossas obras têm demonstrado que somos cristãos? O amor de Deus que tanto falamos se manifesta através de misericórdia para com os carentes? Meus queridos amados irmãos, o amor é o tormento da vida que se leva com Deus. Amar é agir.
Amar nos dá tranquilidade, porque Ele comprova que fomos transformados pelo Senhor e capacitados para o exercício do amor. O ato de amar retira de nós o peso da consciência, que o Senhor Jesus atue no nosso coração e retire de nosso coração tudo que nos impede de amarmos verdadeiramente. Amém, meus queridos amados irmãos? Saiba que o crente, ele deve ter comunhão com Deus e ele deve se afastar do pecado. A relação do crente com o seu advogado tem que ser amável. O que eu posso falar para vocês neste exato momento é que não devemos chegar em um ambiente. Por exemplo, eu não gosto muito de evangelizar em lugares onde tem muitas pessoas carentes que dormem na rua. Porque se eu for evangelizar lá, quando eu vou, que eu já fui algumas vezes, eu tenho que levar alguma coisa. Eu tenho que levar cachorro quente, refrigerante, eu tenho que levar quentinha, eu tenho que levar alguma coisa. Você acha que a pessoa está ali com fome, a pessoa ali está passando necessidade, vai querer ouvir só a palavra? A sua palavra vai alimentar aquela pessoa? A Bíblia nos adverte a nós já estarmos sendo amorosos. A Bíblia nos adverte sobre isso. Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos demonstrar este amor, ter este amor. Amém? É isso aí. Este é o nosso momento de sabedoria de hoje. Eu quero continuar falando com vocês, meus irmãos. Nós falamos de amor e compaixão. Nós falamos daquele que diz que vai orar e tem a possibilidade de ajudar com alguma coisa e não ajuda. Nós falamos sobre isso. E eu sei que muitos que me ouvem têm a possibilidade. Não é possível que você não tenha a possibilidade de ajudar com R$5 para a construção da casa de Deus. Meus irmãos, às vezes eu fico triste que na construção do templo do Senhor veio tanta coisa, tanto ouro, tanta prata, tanta coisa que trouxeram, que depositaram lá, que disseram que os que estavam à frente da obra disseram: já tá bom, já chega. E hoje, nos dias de hoje, a gente pede uma ajuda para poder construir uma casa de Deus. Não é a casa de um homem, é a casa para poder ali você fazer uma evangelização. É ali que vai ter a primeira igreja naquele bairro ali. A primeira igreja que vai ter no bairro ali, Jardim Ruth, e a católica que está construindo lá. Então vai ter uma católica e uma cristã. E eu peço a ajuda de vocês, e quem tem ajudado tem sido os meus amigos, tem sido as pessoas que sempre me ajudou mesmo e continuam ajudando. Mas eu fico triste, porque tem pessoas que têm condições e não ajudam. Mas eu insisto em falar com você. Eu insisto em pedir a Deus para quebrantar o teu coração, porque você tem condições de ajudar, nem que saiba, com R$5 para
construção da casa de Deus. E eu peço a você, tem um link, doação legal. Você pode clicar nesse link. Com o teu cartão de crédito, você pode ir lá e fazer o seu depósito com R$5, R$10. Eu estou falando o mínimo. O que você pode fazer? Você pode depositar também pela conta bancária, agência 3530, operação 013, conta 000403963, dígito 4, Fábio Silva Nascimento. Você também pode, meu irmão, se você quer pedir outra conta bancária, pode estar ligando para mim para o meu fixo. 011 é o prefixo 34192867, 34192867, ou você me adiciona no WhatsApp, que é o 19989199513. Aí você pede outras contas bancárias para ajudar na obra de Deus. A todos um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. E eu espero muita cooperação de vocês, porque este mês eu vou precisar muito da ajuda de vocês para mim poder estar. Já tem gente trabalhando lá, cavando a terra, e eu preciso mandar dinheiro para eles.